bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Então vem com a gente aqui no Chave do Enem. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre intertextualidade, gêneros textuais, processos de formação de palavras, coesão e pronomes. Olha quanta coisa! E aí, vamos lá, vamos começar na nossa primeira questão. Mas antes de falar sobre a nossa primeira questão, eu só vou falar um pouquinho sobre a organização dessa questão aqui na sua tela, como você pode ver aí, tá? Ela está um pouquinho diferenciada do que normalmente você vai encontrar numa prova, porque normalmente você tem o texto, embaixo o enunciado e as alternativas, tá? Eu organizei ali de uma forma um pouquinho diferente, porque eu gosto sempre, antes de começar na leitura do texto, a gente fazer a leitura do enunciado, porque assim a gente já foca nas informações necessárias para que na hora da leitura do texto a gente consiga captar e ser mais rápido no encontro ali das informações para a gente conseguir responder a questão, tá bom? Então assim a gente ganha um pouco de tempo. Isso não quer dizer que em algumas questões você não tenha que ler mais de uma vez o texto, mas em muitas delas você economiza o texto. Então já fica essa dica aí para você fazer as provas, para fazer os vestibulares, para fazer o Enem, ok? Então, vamos à leitura do nosso primeiro enunciado, que diz o seguinte: no Brasil, a condição cidadã, embora dependa da leitura e da escrita, não se basta pela enunciação do direito, nem pelo domínio desses instrumentos, o que, sem dúvida, viabiliza melhor participação social. A condição cidadã depende, seguramente, da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo contingente populacional, formação de leitores e construção da cidadania, memória e presença do PROLE, isso mesmo, Rio de Janeiro. Na verdade, aqui está o texto primeiro, né? O enunciado está aqui embaixo, ó. Ao argumentar que a aquisição das habilidades de leitura e escrita não são suficientes para garantir o exercício da cidadania, o autor, o que ele está fazendo? Então, olha as opções que a gente tem aí. Ele está criticando os processos de aquisição da leitura e da escrita, fala sobre o domínio da leitura e da escrita no Brasil, incentiva a participação efetiva da comunidade, faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro, ou define instrumentos eficazes para elevar a condição social da população do Brasil. E aí, o que está acontecendo nesse texto? Vamos lê-lo novamente, ó. No Brasil, a condição cidadã, embora dependa da leitura e da escrita, não se basta pela enunciação do direito, nem pelo domínio desses instrumentos, o que, sem dúvida, viabiliza melhor participação social. A condição cidadã depende seguramente da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo contingente populacional. E aí, o que você coloca sobre isso? Quando o autor argumenta sobre as habilidades de leitura e escrita, que não são suficientes para garantir o exercício deixa eu falar devagar, né, gente? Da cidadania, o autor faz o quê? E aí, o que vocês responderam? Alternativa A, B, C, D ou E? Vamos para a resposta? Se você marcou a alternativa D, você está certo. Ele faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro. Por quê que ele faz uma avaliação crítica? Porque nós deveríamos, né, depender da leitura e da escrita para sermos cidadãos. Mas apesar disso, tá vendo que tem ali uma conjunção, ó? Embora dependa da leitura e da escrita, não se basta pela enunciação do direito. Não adianta a gente ter esse direito e não usufruir desse direito depois na prática, né? Então ele está fazendo uma avaliação crítica justamente dessa condição que nós deveríamos ter, que muitas vezes não é exercida pelas nossas condições sociais do Brasil, justamente nesse caso aí da pobreza, né? Ele não está criticando os processos de aquisição da leitura e da escrita, de maneira nenhuma, né? Ele só fala que isso, infelizmente, não acontece para alguns brasileiros. Fala sobre o domínio da leitura e da escrita no Brasil. Não, esse texto não está falando sobre isso, né?
incentiva a participação efetiva na vida da comunidade. Ele faz o incentivo, mas quando ele faz a argumentação que a aquisição das habilidades de leitura e da escrita não são suficientes para garantir o exercício da cidadania, ele não está incentivando isso. Na verdade, seria o contrário, né? A escrita e a leitura deveria fazer com que nós sejamos cidadãos, mas, infelizmente, por causa de outras questões sociais, isso acaba não acontecendo. É isso que ele está avaliando, né? E, muito menos, define instrumentos eficazes para elaborar a condição social da população do Brasil. Não é isso que está acontecendo nesse texto, ok? Vamos para a nossa segunda questão. A pergunta, agora sim, a gente está começando pela pergunta, diz o seguinte: nesse texto, um trecho que traz uma marca linguística da função avaliativa da resenha é... Então, aqui a gente está tratando de um gênero textual específico, a resenha. Para você responder bem uma questão como essa, já vou te dando umas dicas aí, você precisa se lembrar que gênero é esse, qual é a função social que esse gênero tem, que características esse gênero tem, para que você realmente consiga identificar nesses trechos que estão ali na resenha, qual desses trechos faz uma avaliação, né, a respeito daquela obra que está sendo resenhada. Então, as alternativas que a gente tem são as seguintes. Porta dos Fundos, contrato vitalício, diretor Ian SBF, tempo 1h46, Brasil 2016. Será que isso aqui tem um trecho que tem a marca linguística da função avaliativa da resenha? B. O primeiro filme do grupo humorístico Porta dos Fundos estreou para o público brasileiro que curte as esquetes na internet. Isso tem uma avaliação a respeito da obra que estava sendo resenhada? C. O enredo conta com a dupla Rodrigo, Fábio Porchat e Miguel, esqueci o nome desse outro, do Duvier. D. O ator Rodrigo deverá participar de todos os filmes do produtor Miguel. Será que aqui temos uma avaliação? Ou E. A produção do filme Maluco conta com um ótimo elenco, nossa, hoje tá difícil, hein? Elenco do Porta dos Fundos. E aí, essa é uma avaliação? Vamos à resposta? O que vocês marcaram aí? Alternativa A, B, C, D ou E? A gente nem leu o texto, né? Vamos ler um pedacinho do texto, pelo menos. Porta dos Fundos, contrato vitalício, diretor Ian SBF, tempo 1h46, Brasil 2016. O primeiro filme do grupo humorístico Porta dos Fundos, conhecido por seus mais de 12 milhões de assinantes no YouTube, estreou para o público brasileiro que curte as esquetes na internet. O desafio do grupo foi transformar os vídeos curtos em um longa para o cinema, que apesar de grande investimento do elenco e dos produtores, não empolga tanto. O enredo conta com a dupla Rodrigo, Fábio Porchat e Miguel G. do Duvier, que, vencedores em Cannes no auge de suas carreiras, decidem assinar um contrato vitalício em que o ator Rodrigo deverá participar de todos os filmes do produtor Miguel. A produção do filme Maluco conta com um ótimo elenco do Porta dos Fundos, uma famosa blogueira, um jornalista de fofoca, um agente de celebridades, uma diretora de elenco radical, um detetive, um ajudante e atores. O ponto forte do filme é satirizar justamente o mundo das celebridades da internet e do cinema, ou seja, eles mesmos neste momento. E aí, o que vocês responderam? Qual é o trecho dentro desta resenha que traz uma avaliação sobre este filme? Vamos à resposta agora, né? Você acertou se você respondeu a alternativa E. A produção do filme Maluco conta com um ótimo elenco do Porta dos Fundos. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o motivo dessa resposta. Primeiro, gente, quando a gente faz uma resenha, normalmente a avaliação que a gente faz dessa resenha, ela vai acontecer por meio de adjetivos, de advérbios que a gente costuma atrelar à nossa opinião. Então, para reforçar se eu gostei, se eu não gostei, em vez de dizer, olha, eu gostei do filme, eu vou trazer adjetivos que marquem que eu gostei desse filme.
Então, por isso que a alternativa E é a correta. Quando ele diz assim, a produção do filme Maluco conta com um ótimo elenco do Porta dos Fundos, tá? Então, a gente ali, ó, tem dois adjetivos que estão avaliando essa obra, dizendo que o filme é maluco e que existe ali um ótimo elenco. É uma forma de se avaliar numa resenha, por exemplo, tá? Agora, por exemplo, alternativa A, eu acho que se alguém marcou, eu vou falar assim, Jesus, né? Como é que pode? Porque ali não tem avaliação nenhuma. Ali a gente tem, na verdade, a descrição de algumas coisas relacionadas ao filme. O nome, contrato vitalício, quem é o diretor, o tempo dessa produção, que isso foi realizado no Brasil em 2016. Então, é uma descrição dessa obra. Não tem nada a ver com avaliação, tá? Então, se você marcou a A, preste bastante atenção, tá? Porque aqui não existe nenhum tipo de avaliação. Letra B. O primeiro filme do grupo humorístico Porta dos Fundos estreou para o público brasileiro que curte as esquetes na internet. Aqui, se você não prestar atenção, você até pode se enganar, porque ele diz ali, o primeiro filme do grupo, né? Só que quando ele faz isso, é justamente para marcar realmente a descrição de que isso foi a primeira obra relacionada a esse grupo humorístico. Não é uma avaliação que está sendo feita, ok? Então também não podia ser a alternativa B. Alternativa C. O enredo conta com a dupla Rodrigo e Miguel. Não tem avaliação nenhuma aqui, só está dizendo quem participa deste filme, certo? E a alternativa D. O ator Rodrigo deverá participar de todos os filmes do produtor Miguel. Também não existe nenhum tipo de avaliação a respeito da obra aqui, somente uma informação a respeito de um contrato firmado entre um ator e um produtor, certo? Então, também não tem como ser a alternativa D, beleza? Então, vamos à nossa terceira questão, que tem como enunciado o seguinte. Na construção desse texto acadêmico, olha lá, perceber o gênero textual que a gente está lidando para responder essa questão também nos ajuda. Então, que tipo de texto é esse, né? Que tipo de escrita é essa? Que características esse texto carrega? Mas vamos continuar a leitura ali. Na construção desse texto acadêmico, o autor se vale de estratégia argumentativa bastante comum a esse gênero textual, a intertextualidade, cujas marcas são. Então, o que ele está perguntando aqui? Colocando ali, trocando em miúdos, né? Quais são as marcas de intertextualidade que estão presentes neste texto acadêmico? É isso que a gente precisa observar, tá? Então, primeiro, você precisa se lembrar, o que é intertextualidade? Quais são os tipos de intertextualidade que podem acontecer? E, principalmente, né, que tipo de intertextualidade mais costuma aparecer em um texto acadêmico? Porque a intertextualidade é um recurso que a gente tem que a gente pode usar em diversos gêneros textuais. Mas no texto de escrita acadêmica, ele vai ter uma característica bem marcante. Não vou falar mais muita coisa, senão eu já vou te dar a resposta, tá? Então vamos dar uma lidinha ali no texto. O texto diz assim, ó, espaço e memória. O termo na minha casa é uma metáfora que guarda múltiplas acepções para o conjunto de pessoas, de adeptos, dos que creem nos orixás. Múltiplos deuses que a diáspora negra trouxe para o Brasil. Refere-se ao espaço onde as comunidades edificaram seus templos, referência de orgulho, aludindo ao patrimônio cultural de matriz africana, reelaborado em novo território. O espaço é fundamental na constituição da história de um povo. Halbwachs, não sei se é assim que fala, né? Ao afirmar que não há memória coletiva que não se desenvolva em um quadro espacial, aponta para a importância de aspecto tão significativo no desenvolvimento da vida social. Lugar para onde está voltada a memória, onde aqueles que viveram a condição limite de escravo podiam pensar-se como seres humanos, exercer essa humanidade e encontrar os elementos que lhes conferiam e garantiam uma identidade religiosa diferenciada com características próprias que constituíam um patrimônio simbólico do negro brasileiro.
a memória cultural da África, afirmou-se aqui como território político, mítico, religioso para sua transmissão e preservação. Então, o que nesse texto, né, tem como características, como marcas da intertextualidade dentro de um texto acadêmico? Então, alternativa A, aspas, que representam o questionamento parcial de um ponto de vista. Citações de autores consagrados, que garantem a autoridade do argumento. Construções sintáticas que privilegiam a coordenação temporal de argumentos. D. Comparações entre dois pontos de vista que são antagônicos. Ou E. Parênteses que representam uma digressão para as considerações do autor. E aí, o que dessas afirmações tem a ver com as marcas da intertextualidade nesse gênero textual? Vamos à resposta? Espero que você tenha acertado. Olha lá, alternativa B. É isso mesmo. Um texto acadêmico, pessoal, vou voltar ali, ó. Uma das suas principais características é justamente fazer o uso da intertextualidade que a gente chama de citação. Então, quando a gente tem, por exemplo, um autor sendo mencionado, aquele Halbe Wax, não sei se é assim que se pronuncia esse nome, né? E logo em seguida vem ali aquelas informações, ó, ano, página, aí vem as aspas e vem o que esse autor falou. Isso é um tipo de intertextualidade que a gente chama de citação direta. Existe também a citação indireta. Na citação indireta, eu continuo mencionando o autor, o ano de publicação, mas aí, neste caso, eu não preciso colocar as aspas, tá? Mas a gente vê aí, nesse trecho, até o final ali, uma citação a respeito do que esse autor fala sobre este assunto, tá? Que é justamente a principal característica de intertextualidade em um texto acadêmico, tá bom? Então, por isso que a alternativa B está correta. Cuidado, por exemplo, com a alternativa A. Realmente existem as aspas ali. Elas marcam o início ali justamente da intertextualidade. Mas olha o que está sendo dito em seguida, ó. Aspas que representam o questionamento parcial de um ponto de vista. Não, as aspas não têm como função questionar nada. Elas estão ali justamente para marcar o início da fala daquele autor que tinha sido citado, que a gente chama de citação direta, que é um tipo de intertextualidade, ok? Então, não tem como ser a alternativa A. Alternativa C. Construções sintáticas que privilegiam a coordenação temporal de argumentos. Normalmente, num texto acadêmico, a gente vai ter a mistura ali de construções sintáticas coordenadas e subordinadas, mais subordinadas do que coordenadas, tá? Mas isso não tem a ver com a característica da intertextualidade propriamente dita, e sim da construção da frase, tá bom? Então, cuidado aí com essa alternativa também. Alternativa D. Comparações entre dois pontos de vista que são antagônicos. Pode ter ali dois pontos de vista antagônicos, mas não que isso seja a marca da intertextualidade. Você sempre tem que voltar ali ao que a pergunta pede, tá bom? E por último, parênteses, que representam uma digressão para as considerações do autor. Vamos voltar ali, ó. Não, esses parênteses que foram usados, na verdade, são usados ali justamente para marcar a obra que faz parte ali das normas da escrita desse tipo de texto, né? Para referenciar ali o ano de publicação, né? Que livro é esse? Que você vai encontrar depois essas informações completas lá nas referências bibliográficas. E no finalzinho, ó, vai aparecer quem é o autor, por isso que está entre parênteses. O autor, o ano de publicação e a página daquela citação, que é o que tem a marca ali da intertextualidade, ok? Então, cuidado com questões assim. Às vezes, como a gente viu,
uma parte da alternativa está correta, mas depois a explicação está equivocada. Então, se você lê com muita rapidez, sem prestar atenção em tudo que está dentro daquela afirmativa, você pode errar, tá bom? Questão 4. Então, a pergunta é a seguinte: as palavras destacadas obedecem, respectivamente, aos seguintes processos de formação de palavras. Então, a gente agora está entrando aí no mundo dos processos formadores de palavras e para isso você tem que se lembrar dos elementos que formam as palavras. Radical, prefixo, sufixo. Se for se for um nome, pode haver ali uma desinência nominal. Se for um verbo, pode ter uma desinência verbal, né? E assim por diante. Então, vamos ali às palavras que estão destacadas. O remédio está na fé. As palavras estão bem aqui no finalzinho, tá? A gente vai ler o texto, mas, por exemplo, numa questão como essa, você não precisaria ler o texto todo. Você pode fazer a leitura do texto todo, mas o que importa mesmo, ó, seria essa partezinha no final. Ó, leia os trechos abaixo. Também vem sendo incorporada a prontos socorros, como colesterol alto, hipertensão e sedentarismo. Quais são as palavras destacadas? Prontos socorros, hipertensão e sedentarismo. São essas palavras que a gente tem que analisar do ponto de vista do processo que formou essas palavras, tá? Você, de repente, se não souber ali o significado dessas palavras, pode ler o texto para contextualizar e entender melhor o significado que essas palavras têm. Aí sim, tá? Mas numa questão como essa, que não é uma questão de interpretação de texto, é uma questão bem técnica relacionada ali ao processo de formação de palavras, você não precisaria nessa questão, não quer dizer que sempre é assim, tá? Ler o texto todo, tá bom? Mas vamos lá. O remédio está na fé. Você está no consultório do cardiologista. Ele já perguntou sobre o seu estilo de vida e antecedentes de infarto na família, mediu a pressão, auscultou o peito, deu uma olhada no resultado dos exames. Parece que a investigação acabou e ele fará, enfim, as recomendações. Mas uma última questão vem à tona. Você se considera espiritualizado ou religioso? A pergunta que ele faz, né? De acordo com a resposta, o médico vai investir alguns minutos para entender o papel da fé na sua vida. Essa anamnese espiritual, por assim dizer, ganha cada vez mais espaço da prática clínica, não importa a especialidade. Também vem sendo incorporada a prontos socorros, olha a palavra aí, salas de cirurgia, UTIs. E há uma justificativa bastante pragmática para isso. Já não faltam estudos demonstrando que a crença em algo transcendente, Deus ou um poder superior, interfere de forma positiva na capacidade de o corpo humano enfrentar doenças ou até escapar delas. A medicina e a espiritualidade foram separadas no século passado, mas nos últimos anos a própria ciência está tratando de reuni-las, contextualiza o psicólogo Esdras Vasconcelos, professor da Universidade de São Paulo. Há evidências de que pessoas espiritualizadas são mais longevas, têm menos distúrbios psicológicos, sofrem menos infecções e estão menos sujeitas a ataques cardíacos. Motivo suficiente para a Sociedade Brasileira de Cardiologia criar seu grupo de estudo em espiritualidade e medicina cardiovascular. Já não temos dúvidas de que a fé contribui para a saúde. Queremos entender melhor agora até onde vão seus efeitos e de que forma ela os propicia, diz o cardiologista Mário Borba, diretor científico do projeto. Ser espiritualizado não significa necessariamente seguir uma religião. E antes de mais nada, acreditar em alguma coisa intangível e que pode até estar dentro de você, como a esperança de que fazendo o bem a gente é naturalmente recompensado. Nessa perspectiva, uma novíssima revisão de trabalhos científicos joga a luz sobre o impacto de ter uma crença ou adotar hábitos religiosos sobre o sistema cardiovascular. Com base em mais de 3.200 estudos, o cardiologista Fernando Lucchesi, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, e o professor de Psiquiatria e Ciências Comportamentais, Harold Koenig,
da Universidade Duke, dos Estados Unidos, analisaram o assunto sob a ótica dos fatores de risco e de mecanismos fisiológicos envolvidos no infarto. Há uma relação direta entre espiritualidade e melhores índices de atividade física, alimentação equilibrada, tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas, conta Lucchesi. Uma vida espiritualizada parece servir como um propulsor de bons hábitos. Segundo o artigo, pessoas religiosas ou que procuram autoconhecimento e força em algo maior estão menos expostas a praticamente todas as condições que ameaçam o peito, como colesterol alto, hipertensão e sedentarismo. Os indivíduos que buscam o transcendente também estão mais protegidos diante do estresse e da depressão, importantes fatores de risco cardíaco, reforça o cardiologista Ney Carter, do Carmo Borges, da Universidade Estadual de Campinas, no interior paulista. Da lista negra contemplada pela revisão, só houve uma exceção, a obesidade. Mas por que diabos pessoas de fé tendem a engordar? Diversas religiões estimulam o convívio social em torno de banquetes calóricos e veem a gula de modo mais condescendente, especula Koenig, considerado um dos papas em matéria da medicina e espiritualidade. Ora, a fé é uma das peças que compõem uma rotina saudável, mas não adianta rezar toda noite e viver entregue ao sofá e à comilança. Esses são pecados que o coração não perdoa. Interessantíssimo, né? Se você nunca tinha parado para pensar nisso, comece a pensar. Se você tem uma fé, vai ajudar teu coraçãozinho, até mesmo para o vestibular, olha aí, ó. Mas e aí? E essas palavras aí que estão marcadas ali? Vamos lembrar delas, ó. Pronto-socorros, hipertensão e sedentarismo. Como é que elas são formadas? Por que processos? Então, alternativa A, justaposição, prefixação e sufixação. Justaposição, sufixação e sufixação. Alternativa C, justaposição, justaposição e sufixação. Alternativa D, aglutinação, prefixação e sufixação. E alternativa E, aglutinação, justaposição e sufixação. O que você respondeu sobre os processos de formação dessas palavras? Vamos à resposta? Se você marcou a alternativa A, está correto. Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vê ali justaposição, é um tipo de processo diferente daqueles outros dois ali, ó, prefixação e sufixação, né? Então, justaposição tem a ver com a composição de palavras. Então, quando eu pego duas palavras, né, que é o caso de pronto e socorro, e junto para formar uma nova palavra, ok? Então, eu faço uma composição. E por que é uma composição? Por justaposição. É por justaposição porque não há perda de elementos de nenhuma dessas palavras, tá? Isso acontece com várias outras, guarda-roupa, guarda-chuva e assim por diante. Mas, por exemplo, se eu tivesse a composição pernalta, ela também vem da composição de duas palavras, perna alta, ok? Só que quando eu juntei essas duas palavras para formar essa palavra nova, há a perda de um dos elementos ali, de um A, né? Então seria composição por aglutinação, se fosse o caso. Só estou relembrando aí a sua memória, tá bom? Então realmente, a alternativa A é uma justaposição e não uma aglutinação, ok? Então, neste caso, nós já eliminaríamos já logo na primeira opção, a alternativa D e E. Então, por enquanto, a nossa dúvida ali estaria entre A, B e C. Aí vamos analisar a próxima palavra ali, ó. Hipertensão. Então, a palavra hipertensão, ela é formada de que forma? Então, ela vem de que radical? Hipertensão. Vem de tensão, certo? E aí eu acrescentei o quê? Essa palavra, esse radical. O prefixo hiper, lembra? Hipermercado, esse prefixo ele vai se juntar com outras palavras, com outros radicais, tá? Então, se eu tenho um radical junto com prefixo, eu tenho uma derivação por prefixação, ok? Então, neste caso, nós já eliminaríamos ali a alternativa B e também a alternativa C.
tá bom? Então, a alternativa A seria realmente a correta, mas vamos entender ali por que sedentarismo seria uma sufixação. Então, vamos lá. A palavra sedentarismo vem de que palavra? Derivada de que palavra? Sedentário. O que eu acrescentei a esse radical? Ismo, que é um sufixo, certo? Então, a gente tem uma derivação sufixal ou uma sufixação, ok? Então, realmente, a alternativa correta é a A. Beleza? Espero que você tenha aí compreendido. Questão 5. Estamos aí chegando na metade da nossa aula. Se está começando a te dar uma preguicinha, levanta, dá uma espreguiçada. Até eu vou aqui, ó, espreguiçar um pouquinho para a gente continuar firme e forte, tá bom? Quinta questão, o enunciado diz o seguinte: na fala de Ambrósio, constitui exemplo de derivação imprópria o vocábulo sublinhado em... Aí ainda tem uma explicaçãozinha. Um vocábulo também pode ser formado quando passa de uma classe gramatical a outra sem a modificação de sua forma. É o que se denomina derivação imprópria. Olha que facilzinho, gente. Ele até deu uma lembrança sobre o que é uma derivação imprópria, né? E ali a gente tem o texto, né? Ambrósio, no mundo, a fortuna é para quem sabe adquiri-la. Pintam-na cega. Que simplicidade! Cego é aquele que não tem inteligência para vê-la, e a alcançar. Todo homem pode ser rico se atinar com o verdadeiro caminho da fortuna, vontade da fortuna. Vontade forte, perseverança e pertinência são poderosos auxiliares. Qual homem que, resolvido a empregar todos os meios, não consegue enriquecer-se? Em mim se vê o exemplo. Há 8 anos eu era pobre e miserável, e hoje sou rico, e mais ainda serei. O como não importa, no bom resultado está o mérito, mas um dia pode tudo mudar. Ó, que temo eu? Se em algum tempo tiver de responder pelos meus atos, o ouro, é isso? É, acho que é. Será que eu tô cega assim, gente? Isso. O ouro justificar-me e serei limpo de culpa. As leis criminais fizeram-se para os pobres. E aí, dentro dessas informações, qual desses exemplos aí nós teríamos uma derivação imprópria? O como não importa. Então, a palavra como seria uma derivação imprópria dentro desse contexto. B, mas um dia pode tudo mudar. Então, será que é o tudo que é uma derivação imprópria? C, no mundo a fortuna é para quem sabe adquiri-la. D, pintam-na cega. Ou E, em mim se vê o exemplo. Então, em qual dessas alternativas a gente tem uma derivação imprópria? Vamos à resposta? Se você marcou a alternativa A, você está correto. Então, vamos relembrar aí, ó. Olha o que está dizendo ali, aquela explicaçãozinha. Normalmente, em português, quando a gente vai fazer uma alteração de classe gramatical, o que seria a classe gramatical? Ah, eu tenho um substantivo e essa palavra se tornou um adjetivo, né? Normalmente, você vai acrescentar ali um sufixo. Por isso que muitos sufixos, eles são classificados, inclusive, justamente na função que eles vão estabelecer juntamente com a palavra que ela vai se ligar. Então, tem sufixos formadores de verbos, sufixos formadores de substantivos, sufixos formadores de adjetivos. Por quê? Normalmente, para você transformar uma palavra para uma nova classe gramatical, você vai acrescentar algum radical, um sufixo, para justamente fazer essa transformação, tá? Mas, neste caso, da derivação imprópria, por isso que o nome é derivação imprópria, eu tenho o caso de uma palavra que ela permanece igual, mas no contexto em que ela está sendo usada, ela vai ter uma outra classe gramatical. Vou dar um exemplo fora daqui para vocês entenderem. Então, se eu disser assim, ó, a palavra verde, normalmente a gente usa como a palavra verde? Como um adjetivo, né? Então, eu vou dizer, a camiseta verde está suja.
né? Então, verde está caracterizando a cor da camiseta, certo? Então, verde, normalmente a gente usa como adjetivo. Agora, e se eu disser assim, ó? O verde do campo do João é mais bonito do que do campo do, sei lá, José, tá? A palavra verde agora, nesse contexto, ela não é mais um adjetivo, ela é um substantivo. Mas não houve nenhuma alteração nessa palavra, a palavra é a mesma. Mas no contexto em que ela foi usada, ela está sendo caracterizada agora como um substantivo. Então, este seria um caso, por exemplo, de derivação imprópria. Eu não acrescentei nenhum sufixo, né, para mudar a classe gramatical dessa palavra. Por exemplo, que é o que acontece com a palavra calmamente. A palavra calmamente, ela vem de calma. A palavra calma é um adjetivo. Quando eu acrescento o sufixo mente, que é um sufixo formador de advérbios, essa palavra se transforma em um advérbio, tá? Então, normalmente acontece assim, mas no caso das derivações impróprias, não tem nenhum acréscimo de nenhum sufixo, a própria palavra naquele contexto vai mudar de classe gramatical. E aí? Por isso que a alternativa A está correta, porque a palavra como normalmente a gente utiliza como uma conjunção, né? Por exemplo, fiz tudo como combinamos, né? Esse como seria uma conjunção conformativa, fiz tudo conforme combinamos, ok? Só que nessa frasezinha ali, a palavra como não está como uma conjunção, ela está como um substantivo. Então, houve a alteração da classe gramatical sem acrescentar nenhum sufixo para essa mudança acontecer. Então, por isso que é uma derivação imprópria. Deu para entender? Então, isso aconteceu na letra A. Nas outras alternativas, todas elas continuam com a mesma função que elas normalmente têm. Ó. Letra B, mas um dia pode tudo mudar. Continua sendo ali um pronome. Na letra C, no mundo a fortuna é para quem sabe adquiri-la. Continua sendo um pronome. Pintam na cega. Cega ali continua sendo um adjetivo. Não teve uma alteração de classe gramatical. E a mesma coisa ali com a alternativa E. Exemplo, continua sendo um substantivo. Não houve alteração da classe gramatical. Tá bom? Então, por isso que a alternativa A é a correta. Questão 6. Questão 6 também é sobre algum tipo de derivação. Então, olha lá, derivação é um processo que se forma nova palavra a partir de uma já existente, que é chamada de primitiva, por meio do acréscimo ou decréscimo de afixos. Nesse texto, verifica-se que a palavra, aí tem várias ali, e a formação que está sendo relacionada a ela. Então, alternativa A palavra desleal é formada por derivação prefixal e sufixal. A palavra embarcar é formada por derivação parasintética. A palavra estrategicamente é formada por derivação regressiva. Ou de visualização é formada por derivação imprópria. Então, por exemplo, aqui, para a gente verificar realmente se visualização é formada por derivação imprópria, a gente tem que ver como que normalmente a gente usa essa palavra. Então, visualização, normalmente a gente usa como substantivo. Então, será que nesse texto essa palavra está sendo usada como substantivo? A gente vai ter que ler, né? Que os outdoors são ferramentas de mídia de um impacto indiscutível, isso você já sabe. O segredo é que as mensagens são estrategicamente pensadas para uma visualização rápida e a consequente absorção daquele conteúdo por qualquer tipo de público. No período eleitoral, a propaganda é um dos pontos mais debatidos, sendo a responsável quase sempre pela vitória ou derrota do candidato. A Lei 9.506, de setembro de 1997, que regulamenta todo o processo eleitoral no país, designa uma seção inteira para orientar a prática da propaganda nesse período. O outdoor não deve ser usado para a promoção desleal de uma candidatura daquele que queira embarcar no processo eleitoral, esbanjando recursos. Então, se a gente olhar ali, a gente já tem uma resposta. Não vou falar agora, não vou dar o spoiler. Vou deixar você pensar mais um pouquinho.
Pronto para responder? Vamos lá, então? A alternativa certa é a alternativa B. Embarcar é formada por uma derivação parassintética. Professor, o que é isso? Não me lembro mais. Então, vamos lá. A derivação parassintética, ela acontece quando a gente tem, juntamente com o radical, um prefixo e um sufixo que precisam ser colocados ao mesmo tempo para formar uma palavra nova, tá? Então, por exemplo, embarcar vem de barco. Aí eu tenho o prefixo em e o ar, de embarcar. Mas você não consegue formar essa palavra nova só, por exemplo, com o sufixo barcar. Não existe essa palavra, tá? Eu preciso do em mais o ar junto com barco para formar essa palavra nova. Então, quando isso acontece, a gente chama de derivação parassintética, tá bom? Vamos ver por que não pode ser a A. Desleal é formada por derivação prefixal e sufixal. Então, primeiro, desleal. Qual é a palavra primitiva? Vem de leal, né? O que eu acrescentei, então, a leal? Só um prefixo, o des. Então, é só uma derivação prefixal. Já estaria errado. Alternativa C. Estrategicamente é formada por derivação regressiva. Gente, de jeito nenhum, né? Regressiva é quando a gente perde elementos nessa derivação. O que não acontece aqui, a gente ganha o sufixo, ó. Vem de estratégia, aí tem ali o mente, né, que é acrescentado. Então, não perdi nada, eu acrescentei. Então, seria uma derivação sufixal. Visualização é formada por derivação imprópria? Não, porque a gente lê o texto e a palavra visualização continua sendo um substantivo no contexto em que ela está sendo usada, tá bom? Então, a alternativa certa realmente é a B, ok? Questão 7. Numere as palavras da segunda coluna conforme os processos de formação numerados na primeira coluna. Então, vamos lá. Aguardente, pontapé, desprestígio, infinitamente, submarino. Agora a gente está fazendo uma revisão geral aí dos processos de formação de palavras. Como essas palavras são formadas? Aqui tá mais rapidinho para fazer, né, gente? 3, 2, 1, vamos à resposta? O que você marcou? Vamos ver se você acertou. Se você marcou esta sequência, 2, 5, 1, 3, 4, você está correto. Então vamos ver por quê, né? Olha lá, aguardente, que é a primeira palavra, ela realmente é formada por composição por aglutinação. Porque ela é formada por água ardente, né? São duas palavras, então é uma composição, tá certo? Tá? Então, ali você ficaria em dúvida só entre 2 e 5, que ficaria ali na alternativa B e C, só, né? Você já descartaria todas as outras alternativas. Mas ela é realmente por aglutinação, porque quando eu junto água e ardente, ó, eu perco um elemento de uma dessas duas palavras. Então, é uma aglutinação e não uma justaposição. Pontapé. Então, a palavra pontapé, ela também é formada pela palavra ponta e pela palavra pé, certo? Eu juntei essas palavras para formar uma nova com outro significado. E eu não tive perda de nenhuma delas, então seria uma composição por justaposição. 5, corretíssimo. Desprestígio. Desprestígio vem de que palavra? De prestígio, né? O que eu acrescentei à palavra prestígio? O prefixo des, então uma derivação prefixal, correto, né? Infinitamente. Infinitamente é formado pela palavra finito, né? Aí eu acrescentei o mente e o in, prefixo e sufixo, né? Mas, por exemplo, é derivação prefixal e sufixal e não parassintética porque existe a palavra infinito, por exemplo, né? Eu não precisaria do mente. Então, derivação prefixal e sufixal, que é a opção 3. Tô lendo certo? Isso. E submarino, nós teríamos ali a derivação parassintética, tá bom? Então, a gente já tinha visto desde o começo, né, que as únicas alternativas, se eu acertasse a primeira, né, eu já ficaria no máximo em dúvidas ali entre a B e a C, e a gente já logo descartou
A B, porque não seria uma composição por justaposição na palavra aguardente, então assim a gente já teria a resposta correta, tá bom? Questão 8 diz o seguinte: com base nos recursos linguístico-discursivos presentes no texto, considere as afirmativas a seguir. Então, as afirmativas são: os termos filme, obra, longa e produção ajudam a dar coesão ao texto, porque remetem ao mesmo elemento. Agora a gente tem que lembrar lá nos nossos conteúdos o que é coesão, né? 2. O uso dos pronomes nos e nosso no segundo parágrafo indica que o autor inclui o leitor, espectador do filme em suas considerações. 3. Os termos sublinhados em críticas e louvores ao impacto e às ideias e, em todas as suas nuances, possuem ambos preposição e artigo, o que justifica a crase no primeiro por ser obrigatória e sua ausência no segundo por ser facultativa. Então, críticas e louvores ao impacto e às ideias vai ser obrigatória, tem uma preposição e um artigo. Será que está certo isso? E em todas as suas nuances, aí seria uma crase facultativa. Será que está certo isso? 4. No último parágrafo em Barbie fala sobre escolhas e mudanças, o substantivo próprio remete à famosa boneca. Será que isso está certo? Então, vamos ler o texto. O projeto para uma adaptação em live action da icônica boneca criada por Ruth Handler em 1959 passou por 3 estúdios, Universal, Sony e, por fim, Warner, que já em janeiro de 2019 anunciou a escalação de Margot Robbie para o elenco e a dupla Greta Gerwig e Noah Baumbach para o roteiro. Dava-se início a uma produção que até bem pouco tempo antes de sua estreia era tida como uma chacota completa, um filme vergonhosamente artificial e reafirmador de bobagens e frufrus do mundo infantilizado das bonecas, entorpecido de rosa, alienação e utopia brega. O mais gostoso nisso tudo é que a diretora Greta pega essas características possíveis do universo da Barbie e as transforma numa obra divertidíssima, um filme realmente importante para o cinema por pegar um brinquedo e não fazer uma propaganda de 2 horas sobre ele. Parte do maior evento cinematográfico de 2023, o Barbieheimer, este longa teve em sua campanha de marketing uma virada de chave na percepção de público que não é todo dia que encontramos. Para usar um termo reforçado pela diretora em entrevistas, estamos falando de uma obra que faz questão de exaltar a artificialidade autêntica. O foco aqui é a interação entre mundos, tanto em seu aspecto estético quanto em seu aspecto ideológico. E o roteiro não vai poupar críticas e louvores ao impacto e às ideias que a famosa boneca trouxe para gerações de meninas e de alguns meninos também, começando pelo corpo e beleza inalcançáveis e seguindo para o reforço de práticas e ideias de comportamento social que basicamente replica o padrão da mulher dos Estados Unidos nos anos 50. O filme opõe esse padrão de criação e comportamento às diferentes ideias possíveis que se possa ter em relação a Barbie, mostrando-nos um mundo inteiro controlado por uma visão feminina, uma sociedade matriarcal e o quão diferente isso é de nosso próprio mundo, controlado por uma visão masculina, uma sociedade patriarcal. Em sua mistura de gêneros, comédia, drama, musical, fantasia, dadaísta, ela coloca em cena padrões de papel social que, convenhamos, é o cerne do universo da Barbie nos brinquedos e nas animações. O que Greta faz de maneira aplaudível aqui é pegar exatamente essa essência do universo cor-de-rosa e encontrar o conflito que está na cara de todas as Barbies, que está na cara de todos. As Barbies são as estrelas da brincadeira e os Kens são só os Kens. E aí tem mais um trechinho aqui, mas eu acho que já deu para você entender. E aí, o que a gente pode colocar aqui como afirmativa correta? Então, será que esses termos filme, obra, longa e produção ajudam a dar a coesão? O uso dos pronomes nos e nosso do segundo parágrafo indica que o autor inclui o leitor e espectador do filme em suas considerações? Tá bem aqui, gente, ó.
O filme... Ali, ó. Replica o padrão da mulher dos Estados Unidos nos... Ah, não é esse aqui, não. O filme opõe esse padrão de criação e comportamento às diferentes ideias possíveis que possa ter em relação a Barbie, mostrando-nos um mundo inteiro controlado por uma visão feminina, uma sociedade matriarcal e o quão diferente isso é de nosso próprio mundo. Então, será que é esse sentido que esse nós e esse nosso tem nesse parágrafo? 3. Os termos sublinhados em críticas e louvores ao impactos e às ideias e em todas as suas nuances. Então, realmente tem a ver com uma crase obrigatória e uma crase facultativa ali. E por último, no último parágrafo, em Barbie fala sobre escolhas e mudanças. O substantivo próprio remete à famosa boneca. Será que remete mesmo à famosa boneca? E aí, o que você marcou aí na sua resposta? Vamos às afirmações corretas aí? Então, se você colocou a alternativa A, você acertou. Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Realmente, quando ele usa lá o filme, obra, longa, produção, uma das formas de estabelecer a coesão num texto é justamente você usar sinônimos para não haver repetição de palavras e continuar dando encadeamento ali às suas ideias. Então, corretíssimo. 2. O uso dos pronomes nos e nosso no segundo parágrafo, ele realmente quer incluir o espectador nas suas considerações. Agora, por que a 13 está errada e a 4 também? Então, vamos lá. Então, críticas e louvores ao impacto e às ideias. Ok, se eu faço críticas e louvores, eu vou fazer críticas e louvores a algo. Então, aqui a gente tem ali uma preposição e um artigo, né? O que vai justificar a crase no primeiro exemplo. Só que no segundo, não, ó. E em todas as suas nuances. Ali não é um caso de crase facultativa, ou seja, que eu posso escolher ou posso não escolher colocar a crase. Por quê? Aquele as ali é só um as de artigo, não tem ali uma preposição, não existe ali um nome ou um verbo que pede a preposição a para se juntar a um artigo feminino, tá? Então, a segunda parte ali estaria equivocada, então, o que invalida essa afirmação. E 4, no último parágrafo em Barbie fala sobre escolhas e mudanças, o substantivo próprio não remete à famosa boneca, ele está se remetendo ao filme, certo? Então, por isso, não estariam corretas as outras opções e apenas as afirmativas 1 e 2, ok? Vamos à nossa penúltima questão, que vai falar sobre um outro recurso coesivo, nossa, desculpa, que é a elipse, tá? O autor recorre à elipse de um substantivo no trecho. Então, aí vai uma explicação. Para responder à questão, leia o trecho do prefácio Recado da Mata, do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, para o livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã e Yanomami, de Davi Kopenawa e Bruce Albert. Então, vamos ler ali se ele realmente recorre a elipse em qual daqueles trechos ali, ó. A queda do céu é um acontecimento científico incontestável que levará, suspeito, alguns anos para ser devidamente assimilado pela comunidade antropológica. Mas espero que todos os seus leitores saibam identificar de imediato o acontecimento político e espiritual muito mais amplo e de muito grave significação que ele representa. Chegou a hora, em suma. Temos a obrigação de levar absolutamente a sério o que dizem os índios pela voz de Davi Kopenawa, os índios e todos os demais povos menores do planeta, as minorias extranacionais que ainda resistem à total dissolução pelo liquidificador modernizante do Ocidente. Para os brasileiros, como para as outras nacionalidades do Novo Mundo criadas às custas do genocídio americano e da escravidão africana, tal obrigação se impõe com força redobrada. Então, onde é que a gente tem ali uma elipse de um substantivo? Então, na alternativa A,
pois passamos tempo demais com o espírito voltado para nós mesmos. B, porque o seu é um discurso sobre o lugar. C, temos a obrigação de levar absolutamente a sério o que dizem os índios. D, tal obrigação se impõe com força redobrada. Ou E, hora então de nos confrontarmos com as ideias desse lugar. Tinha mais um trechinho, né, gente? E aí, o que você responde? Então, nesse caso, obviamente, a gente vai ter que ler o texto para a gente identificar se ele está omitindo algum termo que já tinha sido mencionado, que é justamente o que acontece na elipse. E aí, o que você respondeu? Alternativa A, B, C, D ou E? Vamos à resposta? Se você marcou a alternativa B, está correto. Vamos achar onde é que está isso aqui, ó. E aí a gente lê dentro do contexto ali, ó. Eu acho que está... Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Vou voltar um pouquinho nesse começo aqui, ó. Pois passamos tempo demais com o espírito voltado para nós mesmos, embrutecidos pelos mesmos velhos sonhos de cobiça e conquista e império vindos nas caravelas, com a cabeça cada vez mais cheia de esquecimento, imersa em um tenebroso vazio existencial, só de raro em raro iluminado ao longo de nossa pouca gloriosa história, por lampejos de lucidez política e poética. Davi Copenaua ajuda-nos a pôr no devido lugar as famosas ideias fora do lugar, porque o seu é um discurso sobre o lugar. O seu o quê? O seu lugar é um discurso sobre o lugar, tá? Então, ele está realmente omitindo ali um substantivo nessa alternativa. Nas outras, não existe nenhuma palavra que foi omitida ali, elas estão todas ali naquela frase. Então, por isso que não poderiam ser as alternativas corretas, ok? E a última questão, também sobre coesão, diz o seguinte: a coesão textual se dá pela omissão de um substantivo que pode ser facilmente subentendido no seguinte trecho. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título. Os outros ladrões roubam um homem. Lá vão os ladrões, grandes, enforcar os pequenos. Desculpa, lá vão os ladrões grandes enforcar os pequenos. E por último, Serenato está sempre ocupado em duas coisas. Então, tem como a gente ler o texto, né? Mas dá para a gente ver só por essas partes. Só quando a gente ficar em dúvida em uma ou outra alternativa, aí a gente precisa ler o texto dentro do contexto ali. E aí, o que você respondeu aqui para a gente finalizar essa aula de hoje? Vamos à resposta? Se você respondeu a alternativa D, você está correto. Qual foi o termo omitido ali, ó? Lá vão os ladrões grandes enforcar os ladrões pequenos. Certo? Então, o termo omitido ali foi o termo ladrões, que já tinha sido mencionado anteriormente. Então, aí realmente acontece a elipse. Nos outros, não há omissão de nenhum substantivo. Então, por isso, não existe ali uma elipse. Ok? Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula e um beijo para vocês e até mais. Olá, estamos para mais uma revisão aí do Chave do Enem, em específico hoje de literatura. Eu sou Kátia Marcon e eu quero convidar você, se você não se inscreveu ainda em nosso canal, que você se inscreva. Primeiro ano, preparados? Vamos rever algumas questões que vocês já responderam aí no nosso banco de questões. E agora vocês têm a oportunidade de rever algumas que, quem sabe, vocês ficaram com dúvidas ou até acertaram e podem agora confirmar se era isso mesmo que você pensou. E eu fiquei muito feliz, eu dei uma conferidinha ali nas questões que vocês já responderam, vários acertaram várias questões.
Algumas a gente percebeu que talvez um detalhe ou outro, mas a gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas hoje, ok? A ordem das questões hoje não está na ordem que vocês têm aí no banco de questões, mas nós vamos rever todas e todas estão lá. Vamos começar hoje com um texto de Gil Vicente, né? Do texto do Alto da Barca do Inferno. É uma questão de 2020, então ela é bem recente, dá para a gente ter uma ideia de como está caminhando essas questões relacionadas a temas não tão atuais, mas porém, como os vestibulares ou no caso nosso aqui, a gente vai ver também algumas questões do próprio Enem, como é que eles têm trabalhado essas questões de temas não tão atuais, de material que não é tão atual. O texto então começa. Bem o sapateiro com seu avental e carregado de formas chega ao batel infernal e diz: "Ou da barca!" O diabo: "Quem vem aí? Santo sapateiro honrado, como vens tão carregado?" O sapateiro então diz, né? "Mandaram-me vir assim, mas para onde é a viagem?" O diabo então fala: "Para a terra dos danados." O sapateiro: "E os que morreram confessados? Onde tem sua passagem?" O diabo: "Não cures de mais linguagem, que esta é a tua barca." Esta, o sapateiro: "Renegaria eu a festa e da barca a da barcagem?" O diabo: "Tu morreste excomungado." Perdão, pulei uma linha, né? Isso. "Renegaria eu a festa e da barca e da barcagem? Como poderá isso ser confessado e excomungado?" O diabo: "Tu morreste excomungado, não quiseste dizer, esperavas de viver. Calaste 10.000 enganos, tu roubaste bem 30 anos, o povo com teu mistério. Embarca, pobre de ti, que há já muito que te espero." O sapateiro então diz: "Pois digo-te que não quero." O diabo: "Que te pese agir, si." Esse texto de Gil Vicente, quando nós lemos, a gente tem uma visão já geral de que Gil Vicente, ele trazia um tom cômico para representar algumas coisas que aconteciam na sociedade. Quando nós estudamos um pouquinho sobre Gil Vicente, a gente entende que ele tinha uma percepção da sociedade e ele queria que as pessoas, ao olharem as suas peças teatrais, se identificassem ali, quem sabe mudassem a sua atitude. E então, a pergunta que vem aqui é: o texto transcrito de Gil Vicente assume que caráter? Bom, então vamos voltar aqui no texto só para algumas partes importantes. Está falando aqui de um sapateiro. A gente, conhecendo a obra toda, sabe que tem outros personagens. Mas o sapateiro, ele chega com um avental, ele está com coisas que relacionam ele ao mundo de onde ele veio. E ele quer entrar com isso, aqui no caso, na barca do inferno, mas ele estava procurando a barca que não ia para o inferno, que ia para o céu. E ele vem e ele é identificado aqui como carregado. O próprio diabo fala isso para ele. E o sapateiro então diz assim: "Mas eu me confessava quando eu estava em vida." E o sapateiro fala para ele: "Olha, você era um enganador." Ali a última parte diz: "Calaste 10.000 enganos, tu roubaste bem." E aí ele continua. Então, Gil Vicente mostra esse sapateiro que tinha uma aparência de religiosidade, ele se confessava, né, achando que aquilo ia fazer com que ele ficasse de bem para a próxima vida. Porém, o próprio diabo, fala para ele que isso não tinha nada a ver, que ele ia ficar por aí mesmo com ele, ia com a barca do inferno mesmo. Então, o texto de Gil Vicente assume caráter. A gente tem opções. Se você assinalou moralizante, uma vez que traz explícita crítica aos costumes do personagem, é uma dica daquilo que a gente já comentou, mas a gente pode ver outros. Se você acha que tem caráter educativo, poderia ser, pois o personagem reconhece seu erro. Aí está o problema, porque o personagem não reconhece seu erro, o diabo tem que empurrar ele, né? Meio que empurrar. Então essa alternativa não caberia por conta desse último trecho aí dessa alternativa. Humorístico,
Poderia ser humorístico, porém, diz assim, com a intenção de entreter mais do que condenar comportamentos. Na verdade, o Vicente quer fazer com que as pessoas olhem o seu comportamento e mudem. Então, não cabe essa alternativa. Doutrinário, considerando a devoção do personagem à religião quando em vida, não seria doutrinário, porque ele não era um religioso pleno, ele era, vamos dizer assim, ele fazia as coisas para tapar aquilo que ele fazia de errado. Edificante, já que o comportamento do personagem se torna um exemplo a seguir, a gente percebe que ele não foi um exemplo a ser seguido. Então, a alternativa que se encaixa aqui é que ele era um texto moralizante, porque fazia uma crítica aos costumes daquele personagem, assim como dos demais personagens. A segunda questão é uma questão do Enem, e ela é de um texto de Camões, e é comparado com uma pintura. O texto de Camões começa dizendo, lê da serenidade deleitosa, que representa em terra um paraíso, entre rubis e pérolas doce riso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e siso, que se pode por arte, por aviso, como por natureza ser fermosa. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa, repouso nela alegre e comedido, estas as almas são com que me rende e me cativa amor, mas não me possa despojar-me da glória de rendido. Aí temos a imagem, nós temos lá uma moça muito bonitinha, inclusive, né, para os padrões da época, muito bela, segurando no seu colo um unicórnio. Se você aproximar a imagem, né, ali ficou meio pequenininha, mas no próprio exercício você tinha essa imagem. É um unicórnio. A moça está com uma foto, né? Então tem ali a sua expressão, é uma expressão tranquila, a gente não vê nenhuma diferenciação assim quanto à postura dessa moça. Ela é uma moça muito tranquila, muito serena, né? Então, a pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participam do mesmo contexto social e cultural da produção, pelo fato de que ambos. Então, eu sugeriria nós analisarmos essa obra, essa pintura, junto com o texto nas seguintes proporções. Veja que quando o texto vai descrevendo o texto de Camões, né, ele diz, lê da serenidade deleitosa. Então, ele faz uma abordagem assim tranquila do que ele está falando, né? Presença moderada e graciosa, de novo, né? Rara, suave, enfim, senhora vossa, repouso nela, alegre e comedido. Então, essa visão assim muito tranquila, né? Dessa visão apresentada por Camões. E quando a gente vai para a pintura, porque aqui pede para a gente analisar as duas, né? Nós temos então algumas opções para nós assinalarmos. As duas apresentam um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio. Primeiro, para começar, que realismo com unicórnio não combina, né? Vamos começar por aí. A letra B. Valorizar o excesso de enfeites na apresentação pessoal. Bom, se a gente for para a mocinha ali, ela tem um enfeite, mas não é isso que demonstra, não é a parte que mais chama atenção nessa obra, né? Na tela. A letra C. Apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade, o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimento das roupas e os adjetivos usados no poema. Bom, essa questão poderia ser, então vamos deixar em stand-by para a gente ver as outras. Desprezar o conceito medieval da idealização da mulher com base na produção artística, evidenciado pelos adjetivos usados no poema. Não seria uma característica marcante desse poema, esses adjetivos usados para mulher, bem como o conceito medieval de idealização. E a letra E, apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e conflito interior. Caramba, se a gente olhar essa imagem dela e achar que ela tem algum conflito interior, acho que não cola, né? Então, a melhor alternativa é realmente a letra C.
onde mostra ali através da postura dela, né, uma sobriedade, o vestido da moça também, evidenciam a proposta solicitada aí no exercício. Esse texto, ele é de 2009 também, ele foi uma questão do Enem de 2009 e traz aí 2 textos, né? O texto 1, que conta um pouquinho quem foi José de Anchieta. José de Anchieta fazia parte da Companhia de Jesus, veio ao Brasil aos 19 anos para catequizar a população das primeiras cidades brasileiras e, como instrumento de trabalho, escreveu manuais, poemas e peças teatrais. Já no texto 2, nós temos que todo o Brasil é um jardim em frescura e bosque, e não se vê em todo o ano árvore nem erva seca. Os arvoredos se vão às nuvens de admirável altura e grossura, e variedade de espécies. Muitos dão muitos bons frutos, e o que lhes dá graça, e o que há neles, muitos passarinhos de grande formosura e variedades, e em seu canto não dão vantagem aos roxinóis, pintacilgos, colorinos e canários de Portugal, e fazem uma harmonia quando um homem vai por esse caminho, que é para louvar ao Senhor, e os bosques são tão frescos que os lindos e artificiais de Portugal ficam muito abaixo. Nossa, quanta coisa gostosa sobre o Brasil que José de Anchieta descreve aqui, né? A leitura dos textos, então, ela revela a preocupação de Anchieta com a exaltação da religiosidade. No texto 2, o autor exalta ainda a beleza natural do Brasil. E a gente viu isso com a escolha das palavras, né, do cenário que ele escolheu para descrever o Brasil. E então, vem algumas questões aqui para a gente analisar. Aquilo que eu comentei agora, né, de como ele descreve esse Brasil, a parte bonita, né? E tem um detalhe. Na última parte, ele diz assim, ó, que é para louvar o Senhor, a questão da religiosidade, né? E os bosques são tão frescos que os lindos e artificiais de Portugal ficam muito abaixo. Ele valoriza valoriza o Brasil em detrimento a Portugal. Ou seja, ele diz assim, ó, Portugal não chega aos pés do Brasil. Então, vamos lá. A questão A, do emprego da primeira, diz que a beleza, como é que ele exalta essa beleza no Brasil? Por meio da primeira pessoa, para narrar a história de pássaros e bosques, nós não temos uso de primeira pessoa. Vamos para a letra B. Da adoção de procedimentos típicos de recurso de argumentação para defender a beleza dos pássaros e bosques de Portugal. Muito pelo contrário, ele faz isso falando sobre as belezas do Brasil. A letra C, da descrição de elementos que valorizam o aspecto natural dos bosques brasileiros e a diversidade e a beleza dos pássaros do Brasil. Essa aí está dentro da nossa proposta. Do uso de indicações cênicas do gênero dramático. Se fosse gênero dramático, nós precisaríamos ter aí uma descrição do cenário, a gente precisaria ter, quem sabe, uma fala do narrador, teria que ter um outro modelo de estrutura textual. A letra E, do uso tanto de características da narração quanto do discurso argumentativo para convencer o leitor da superioridade de Portugal em relação ao Brasil. Em nenhum momento ele quis mostrar superioridade de Portugal, muito pelo contrário. Ele mostra só as coisas legais que tem aqui no Brasil, né? Então, a alternativa C é a que condiz com aquilo que está sendo solicitado no texto. Aqui um outro texto, ele é bem recente, de 2023. Ele fala um pouquinho sobre uma interpretação de texto do qual a gente vai ter que procurar o que está sendo solicitado. Então, vamos ler esse texto aqui para a gente identificar as características que o exercício está pedindo. O fino amor, cultuado e cantado nas cortes da nobreza medieval, é uma relação em geral adúltera e constituída por um trio amoroso. Esse trio consiste, como já afirmei, em um grande senhor, um suzerano, uma grande dama, a esposa, e um cavaleiro geralmente despossuído de terras, vassalo do grande senhor. Daí a ideia de uma vassalagem amorosa como metáfora para as relações amorosas descritas nos versos dos trovadores, como uma transposição do conceito que serviu para dar sentido às relações entre homens nobres, na época feudal, na Europa Ocidental,
para as relações amorosas descritas pelos trovadores entre um cavaleiro e uma dama da alta linhagem. Tal como a relação vassálica entre os homens, o cavaleiro, que era o amante, está a serviço da dama amada, devendo-lhe fidelidade e lealdade, mas também com submissão e devoção a ela, a pessoa amada. Trata-se de uma relação na qual um amante é despojado de todos os seus limites identitários para servir a sua dama. Bem, a gente viu algumas coisas importantes nesse texto que vale nós ressaltarmos. Palavras-chave aí, ou trechos-chave que nos ajudam a entender. Veja que várias vezes ressalta a palavra vassalagem, vassalo, dama, suzerano, vassalo, e aí vem trazendo essa ideia e traz algumas palavrinhas, por exemplo, trovador. E a gente tem que lembrar de algum momento literário em que a característica de ter trovadores, de ter uma dama que tinha alguém sempre disposto a ser o vassalo dela, né? Aquele que estava abaixo dela, servi-la mesmo sem poder estar com ela, é a característica específica de um momento literário, é desse texto que a gente vai ver agora. Trata-se de uma relação na qual o amante é despojado de todos os seus limites identitários para servir a sua dama. Veja, ele era vassalo mesmo, né? Alguém que estava ali só para servir. E aí nós temos, com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta. Para o historiador, o amor é um risco. As mulheres são objeto de um interesse de camponeses desesperados para conseguirem rendimento e, por isso, aproveitarem-se da vulnerabilidade de seus senhores. Não é isso que o texto está dizendo. O vassalo ele serve por devoção a essa mulher, não que ele queira tomar queira ter posse, não é isso. Newton Millet, ao descrever o amor como uma sublimação divina, descreve o amor como uma sublimação divina. Esse sentimento transcende limites humanos, aproximando-se cada vez mais dos amantes, sejam quem for, à vontade de Deus na terra. Não vemos isso, nem é um texto de cunho religioso, não tem essa pegada. A letra C. Segundo o autor, amar é sofrer. Ou seja, sofrer de amor é uma espécie de alegria ou de sofrimento alegre, já que é o ponto de partida para a produção literária, no caso, para a lírica trovadoresca. Opa, acendemos luzinhas, trovadoresca, lá o texto falava sobre trovadores, as características de uma lírica trovadoresca têm a ver com vassalagem, então aqui a gente pode deixar em stand-by. Para o autor, amar significa desejar o que pode ser tomado para si. Na Idade Média era comum as damas se apaixonarem pelos servos no intuito de fugirem dos castelos que as aprisionavam. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Para Millet, o amor estaria conectado às relações de trabalho entre senhores e vassalos no feudo. Isso significa dizer que a proximidade dos camponeses junto aos nobres exigia vigilância diária. Não necessariamente era esse o contexto. Então, realmente aqui se encaixa aqui a questão que fala que a mulher, o amor ali o sofrimento no amor era uma alegria e assim por diante, né? Então, a letra alternativa C, dessa questão que fala sobre o trovadorismo. E aí temos uma última questão, que é também um trecho, é uma cantiga medieval galego-portuguesa. Olha, esses termos, já tem que assinar, quando vocês virem esses termos, já liga luzinhas, né? Olha, galego-português, o galego-portuguesa, né? No caso aqui está a cantiga, né? Galego-portuguesa, ela está bem distante da gente, mas está muito próximo ao trovadorismo. Então, a gente tem que buscar essas palavras como flashes, né? Para que nós possamos ir direto para a resposta correta, ok? E aí nós temos um trecho, eu poderia ler com vocês, mas eu vou deixar para que vocês leiam mesmo, porque tem palavras que não são usuais do galego-português e às vezes até meio estranho de ler, mas está aí. Agora, um destaque que eu usaria para essa questão
é vocês perceberem o uso de alguns termos, né? Por exemplo, ele diz ali, ó, a dona que eu amo e tenho por senhor. Lembra que quando a gente estuda as cantigas, tem algumas lá que fala que a mulher sempre é minha senhora, minha senhor, né? Que no caso seria minha senhora. Então, essas também são dicas de você procurar informações de qual período literário se refere. Então, por essas características, essa obra poética é tipo de movimento literário conhecido como trovadorismo. A gente entende isso por conta das questões que acabei de comentar com vocês. Bem, espero que tenha sido útil esse momento. De novo, vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, acompanhe as dicas que nós temos para que você consiga realizar aí consiga realizar essas atividades de forma bem, você consiga bons resultados e não só isso, que você também tenha um conteúdo de qualidade através das postagens que a gente tem feito. A gente se vê no próximo encontro. Até mais!